então estava ligada. Acho que eu só estava distante. Bom dia, doutor Jorge, bom dia, André, doutora Andréia e todos aqui presentes. De fato, parabenizar, né, porque vocês estão passando informações consistentes e com segurança. E é isso que nós precisamos, porque nós estamos lidando com muita ansiedade e com muita irresponsabilidade, né? Então, a ansiedade que leva a imaginar que todo mundo é um caso, e aí acabam consumindo materiais que depois falta para quando a gente precisa, né? E a irresponsabilidade, que eu vou usar um exemplo, eu não sei quem de vocês viu o vídeo, a questão do coronavírus. Tem gente que se presta a gravar um vídeo e mostrar que já existe produto químico, né? E que no rótulo tem que ele combate o coronavírus. Então, que há muito tempo já existia o coronavírus. E que isso que agora está existindo é comercial. Então, sabe, eu recebi esse vídeo, não sei se vocês receberam. Então, assim, ó, o tamanho da irresponsabilidade. Porque a gente que vive, né, que eu já vivi anos na saúde, todo mundo é entendido de saúde, então todo mundo opina, né? Então, é muito importante o que está acontecendo aqui hoje e que nós todos sejamos propagadores dessa informação. Estamos agora na fase de contenção, né? Então, essa é a fase para nós controlar o crescimento, né? Que a nossa curva seja quanto mais chata possível, né? Chata ao invés de pico, de quantos casos a gente conseguir evitar, né? A gente acompanha pela imprensa o caso do Irã e de Singapura. O Irã fez de conta que não tinha, ficou descompromissado e olha o que virou. Já a Singapura cuidou bastante. Então, nós estamos com tempo para cuidar bastante. Nós estamos só com 2 casos e que vêm de fora. Então, quanto mais nós trabalharmos com lavagem de mãos, com cuidado, contato e com união, vereador Edson, que é o comportamento que tu está dizendo, né? Nessa hora não tem cor, não tem partido. Nós temos que ser responsáveis e não dar a mão, né? E não fazer de conta que ainda não está aí, né? Então, a lavagem de mãos, né? Se ficar esse legado, né, doutora Andréia? Inclusive, compartilhar com vocês que, no meu tempo de hospital, na remuneração variável, nós colocamos como uma remuneração do grupo, era a lavagem de mãos. Então, para que todos cuidassem, nos funcionários, né, todos cuidassem da lavagem de mãos dos outros. E nós fazíamos um teste, né, uma passada incerta nos setores para testar como é que estava a qualidade da lavada de mãos. Então, se nós ficarmos com esse legado na cidade, e é tão simples, né? É sabão e água. Então, não fiquemos criticando se tem ou não tem isso, se tem ou não tem aquilo. Lavar as mãos com sabão e água é importante. Uma questão que eu queria sugerir, essas informações que vieram pelo jornal, que o vereador Alberto trouxe, que hajam respostas públicas, porque isso é educativo, né? Porque, senão, acaba dando uma insegurança na população, achando que lá no hospital A ou B não estão agindo adequadamente, quando a doutora Andréia aqui deu resposta para todos os casos. Então, acho que é importante ter resposta pública. Com relação a perguntas, eu tenho o seguinte: o atendimento online que foi falado, que, na minha opinião, deveria ser o quanto antes melhor, né, o atendimento para as pessoas não saírem de casa para ir buscar atendimento. E vocês falaram que seria no Alô Caxias. Eu queria saber entender isso para não misturar, porque o Alô Caxias hoje já tem uma série de demandas. Então, se vai ser separado, eu acho que entender isso, né? Porque eu penso que o atendimento online ele é urgente, ter o nosso número, porque nós estamos numa realidade diferente do Estado, diferente do Brasil, né? Então, termos o nosso número e divulgar o quanto antes. Eu não entendi se existe já disponível a coleta domiciliar, tá? Para também a gente poder, como vereadores, ter esse conhecimento e divulgar. Uma outra pergunta, doutor Jorge, que o senhor falou em relação a ter um local para que as pessoas que tenham sintomas procurem, que não seja as UBS e os hospitais. E qual é o momento? Que isso aí também eu acho bacana, assim, quanto antes, melhor.
porque aí também não mistura. Eu vivi a crise do H1N1 e nós pedíamos para as pessoas não irem para o hospital, porque elas estavam indo onde elas se contaminavam. Então, ter um lugar específico e dizer, ó, quem tiver com sintomas A, B, C, né, porque aí também é uma forma de educar, porque aí é a questão da ansiedade. As pessoas têm uma febre, né, e não têm o resto das respostas. Então, quando que será e se o ideal não seria ser o quanto antes. E a quarta pergunta, que até é uma pergunta que a vereadora Denise também que me falou, é para quem tem o coronavírus, né, seja aqui ou no país, tem tratamento, qual é o tratamento? Eu vou responder duas perguntas, depois eu passo para a Andréa. A ideia é que a gente tenha mais de um acesso às mídias. O que a gente vai tentar fazer é nas UBSs, porque são pessoas que já conhecem, então elas vão ter o acesso ao WhatsApp da UBS. Umas vão deixar disponíveis também outras mídias para eles terem acesso. Então não vai ter um número que é 15 ou alguma não, coisa? a ideia é que não se tenha só um número, tenha vários números para que as pessoas acessem. Quanto à criação desse centro, a gente vai esperar que a procura aumente um pouco, porque isso custa dinheiro. A gente já fez o levantamento de quanto isso custaria. Se eu inaugurar um mês antes, vai me custar uns R$80 mil para uma procura baixa. Então, quando a gente sentir que as UBSs e a UPA não vai dar conta, aumentou a procura, nós vamos criar esse centro. Porque a gente também tem que controlar o recurso. E esse é o problema. Um leito de UTI custa aproximadamente R$1.500 por mês. Não, a minha pergunta seria mais em relação não a todo o tratamento, a quando a pessoa está sentindo os sintomas de ela ir procurar. Sim, mas isso que custa. Eu criar um centro tem um custo. E não é barato, porque eu preciso ter. Isso seria fora dos horários da UBS, então seria o horário noturno e final de semana, para disponibilizar para a população. Isso tem um impacto financeiro grande. E, por exemplo, um leito de UTI custa R$1.500 por dia. Então, a gente tem que controlar isso, porque senão não há orçamento que aguente. Não é essa a minha pergunta, doutor Jorge. Qual? Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é com relação às pessoas que elas têm sintomas e se elas vão nos hospitais, se elas vão nas UBSs, elas estão propagando o vírus. A minha ideia é que tivesse um local centralizado para atendimento para quem tem os sintomas, para triagem, entende? Não o atendimento, não é isso. Mas eu acho que posso incomodar, doutor Jorge. Então, Paula, a gente tem a orientação, a gente segue a orientação do próprio Ministério da Saúde, tá? Qual é a orientação do Ministério da Saúde? Atenção básica. Então, o objetivo até da gente disponibilizar o WhatsApp, enfim, na atenção básica, mais do que a orientação que também pode servir como esse veículo, mas a principal é na forma da gente reduzir consultas, vamos dizer, eletivas, né, na atenção básica, que esse veículo seja usado para isso, né, para que a gente reduza o número de consultas, agora que não seriam urgências na atenção básica, e que a gente concentre e deixe mais disponível consultas para pessoas com sintomas respiratórios. Tá? Então, a atenção básica vai ser onde as pessoas que têm sintoma respiratório, febre, podem procurar. Para evitar, inclusive, a gente tem divulgado bastante isso nos meios de comunicação, nas entrevistas, sobretudo, que as pessoas procurem a atenção básica e não procurem UPA, não procurem pronto atendimento, porque é onde vai estar idosos, imunossuprimidos e que realmente precisam estar nessa linha de frente, na UPA e no pronto atendimento. Lembrando que 80% das pessoas com coronavírus vão ter resfriado comum.
tá? Então, por isso, o local de atendimento dessas pessoas tem que ser atenção básica, né? Então, quem que deve procurar UPA e pronto atendimento? Quem está com falta de ar, quem está com sinais de gravidade, tá? Então, essas pessoas é que tem que procurar UPA. Inclusive, quando a pessoa faz a questão do isolamento dentro dos cuidados domiciliares, está a orientação de que ela pode evoluir com falta de ar e que, nesse caso, ela tem que entrar em contato direto, né, com a atenção básica, ou aí, nesse caso, ir para a UPA, né? Porque aí ela está com falta de ar. E, nesses casos que têm evoluído com falta de ar, com insuficiência respiratória, a intubação precoce ela é fundamental. E a gente não pode usar aquele que a gente chama de medidas não invasivas, né? Porque isso gera mais aerossol e mais contaminação. É o que é eficaz para o tratamento do coronavírus. Então, já te respondendo a outra pergunta, o tratamento é de suporte, né? Existem vários estudos sendo realizados, vários ensaios clínicos com medicações, inclusive com medicação que é usada para o HIV, né, que é o Caletra, o Lopinavir, Ritonavir. Existe um ensaio clínico agora acontecendo nos Estados Unidos com uma medicação nova chamada Remdesivir, mas essa medicação ela nem é aprovada pelo órgão americano que libera as medicações, que é o FDA, para isso ainda. Então, é tudo ensaio clínico. Isso possivelmente vai estar publicado em artigo científico início de abril, que é quando a gente vai ter o pico da nossa epidemia. Então, pode ser que ali, quando a gente tenha o pico, a gente tenha medicação disponível para isso. É o que a gente espera, não garantimos. Porque aí tem a questão da aprovação da Anvisa, tem a questão de acesso à medicação, de custo de medicação, de compra de medicação. Então, não é tão simples assim. O que a gente quer, o que hoje a gente sabe que é eficaz para o tratamento é identificar precocemente os casos graves e realizar a intubação precoce. Tá? Existem alguns estudos também com relação a ibuprofeno, a evitar o ibuprofeno, porque o ibuprofeno pode acelerar a reprodução do vírus e aí gerar mais gravidade. E, da mesma forma, o corticoide também. Então, a gente tem orientado isso também para a rede pública com relação ao uso do ibuprofeno, da restrição do uso de ibuprofeno para a população só em casos estritamente necessários. A coleta domiciliar já está sendo realizada, tá? Nós já tivemos coletas domiciliares, inclusive no sábado e no domingo, tá? Elas podem ser realizadas, porque o SAD... Então, isso é primeiro com a vigilância epidemiológica, o paciente que é notificado que entra dentro do quadro, da definição de quadro, a vigilância epidemiológica entra em contato com o SAD e o SAD faz a coleta. Tá? Eu acho que, com relação ao Alô Caxias, então, a gente quer estruturar o Alô Caxias para que seja a fonte de procura de informações sobre o coronavírus, também focando que as pessoas principalmente procurem isso pela internet, né, que eu acho que é o melhor meio de comunicação. Mas, em caso de dúvidas sobre esclarecimentos do coronavírus, a gente vai tentar concentrar isso no Alô Caxias. Mas aí, como eu falei anteriormente, a gente vai tentar usar essas pessoas que sejam com mais de 60 anos, capacitá-las para que elas possam estar integradas ao serviço e ver realmente da capacidade. Isso é uma ideia, tá? A gente realmente não tem estruturado isso ainda. Essa ideia surgiu na sexta-feira passada, então a gente realmente tem que sentar, estruturar e ver a possibilidade disso acontecer. Tá? Mas seria diferente, é uma equipe específica. É uma equipe específica para o coronavírus, não tirando o que hoje já é o Alô Caxias, mas vendo a possibilidade da gente incluir mais uma linha ali dentro do próprio Alô Caxias que direcione para o atendimento do coronavírus. E as UBSs, o uso do WhatsApp nas UBSs no SEIS fique mais restrito para a gente reduzir as consultas de atendimento dessa população, consultas eletivas, como nós chamamos, né? Só assim, o Ministério da Saúde preconiza que a rede básica seja a porta principal do atendimento do coronavírus, e ela direciona verbas todas para a rede básica. Então, é onde que a gente vai focar.
As minhas perguntas foi assim, porque eu acho que está bem importante esse momento de contenção, mas eu penso que essas ideias, especialmente essa do acesso telefônico, para evitar que a pessoa saia de casa, deveria, né, acho que a gente teria que implementar logo. Já tem, a gente já conseguiu ontem 7 telefones. 7 telefones. Uhum. A gente já saiu com 7 telefones. Uhum. Porque a informação é o melhor antídoto, né? Uma das coisas que a gente solicitou à prefeitura é que o telefone tivesse acesso ao aplicativo, que tivesse WhatsApp, porque é mais fácil a gente ter o registro e as informações ficam mais fáceis, né? E até acesso à população. Inclusive, o telefone de sobreaviso, ele tem o WhatsApp também, e as pessoas têm realmente acessado bastante esse veículo, que a gente tem que utilizar a nosso favor. Ok. E além disso, para finalizar, eu sugiro que todos nós, vereadores, divulguemos nas nossas redes o acesso à página da Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer informação que a gente vê dessas que são fake news e tal, que a gente direcione para a página, que a gente daí constrói uma informação responsável. Tá? Obrigada. Próximo.